Vamos ao texto, irmãos? Estamos trabalhando aqui expositivamente o livro de Hebreus, tá? E já estamos agora no capítulo 4. Estive de férias durante 2 semanas, né? Os irmãos perceberam aí a minha ausência, tá? Não estava doente, tá, irmãos? Não estava rebelde, tá? Eu estava de férias, na medida do possível, né? E agora estamos aqui de volta, graças a Deus. Já estava sentindo falta, né, da igreja do Senhor e do povo de Deus. Via pelas câmeras lá os irmãos e ficava pensando, queria estar lá com os irmãos lá. Né, o Fábio até falou, pensei que você ia voltar antes, não ia aguentar, né, Fábio? Né, mas eu aguentei, Fábio. Com muita dor no coração eu aguentei. Porque eu gosto de estar na igreja, irmãos. Eu amo a presença dos irmãos, eu amo estar com vocês. Tá bom? Capítulo 4. Abra aí hoje do verso 1 ao 5. Então o nosso irmão Felipe, ele deu continuidade. O último texto que eu preguei aqui foi o capítulo 3, verso 7 ao 11. O nosso irmão Felipe pregou do verso 12 ao 15. E o irmão Gessé fechou o capítulo 3, dos versos 16 ao verso 19. Tá? E agora vamos dar continuidade. Aqui, irmãos, como todos vocês já sabem, é necessária uma constância. No modo que nós somos igreja, os estilos de pregação aqui, expositivos e sequenciais, exige de nós constância. Exige de nós entender. Porque se eu não venho a 2 cultos de doutrina e venho hoje, tudo que eu falar hoje, os irmãos vão perceber que tem ligação com o que os outros irmãos pregaram. Então eu vou ficar desapercebido, desencontrado naquilo que é falado. Mas, se você ainda não pegou as outras pregações, estão todas gravadas, correto, Rodrigo? Estão todas gravadas, tanto na plataforma do YouTube como no Facebook. Tá bom? Então você pode acessar lá e se situar naquilo que estamos fazendo aqui. Hebreus 4, verso 1 a 5, primeira leitura na versão King James, diz o seguinte: portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de nós. Verso 2: porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, verso 3, porque nós, que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse: assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Verso 4: porque ele falou em um determinado lugar do 7º dia, e Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras. E no verso 5 e último, onde vamos parar por hoje: e neste lugar novamente não entrarão no meu repouso. Até aqui. Vamos orar? O momento da palavra é um momento crucial para a salvação, porque é através dela que recebemos a fé. É necessário para a sua santificação, crente em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo precisa comunicar essas palavras ao seu coração. Então, ore. Ore para que Deus, soberanamente, através do Espírito, que também é Deus, Ele possa agir em você. Possa agir em todos nós. Amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, a qual já foi lida, será agora explicada, e o ponto mais importante é a aplicação do Espírito em nossas vidas. Sua palavra que é luz para os nossos pés, alimento para as nossas almas, Senhor. Ela é totalmente necessária para a vida de um cristão, a qual ama ela, a qual se deleita nela e nos instrui. Ela também é necessária para a salvação, Deus. Que o Senhor efetue salvação mediante a sua palavra. Que o Senhor, Deus, quebre os nossos corações endurecidos. Que o Senhor retire toda incredulidade. Que o Senhor nos confirme na fé. E que possamos, Deus, através desta, abraçar Cristo completamente.
Nos ajude, Deus. Sabemos que a sua palavra é totalmente eficaz para isso. Louvado seja o seu nome, Pai. Te agradecemos, te louvamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, qual que é o contexto? Devemos resgatar um pouco aqui do contexto. Porque o que iremos falar hoje no capítulo 4 tem total ligação, até mesmo com o que eu preguei antes mesmo de sair de férias. No terceiro capítulo desta epístola, o escritor de Hebreus faz uma longa citação, se os irmãos estiverem lembrados, do Salmo 95. Tudo que o Gessé e o Felipe falou é com base no Salmo 95. O autor de Hebreus, nesta sessão, mais uma vez resgata os Salmos. E não somente eles. Ele cita também o Pentateuco. E por que ele faz isso? Porque os ouvintes a esta carta, os receptores desta carta, como diz o nome, são hebreus, são judeus. E eles estão vivendo num período onde a transição, um período muito próximo da plenitude dos tempos, onde Cristo veio, onde Cristo habitou conosco e morreu. Para que esse entendimento viesse, era necessária a sua palavra. Era necessário uma correta compreensão. Os irmãos estão lembrados em Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús, como que Cristo abre o entendimento deles? Os irmãos estão lembrados? Ele vem discorrendo em todo o Antigo Testamento, falando dos profetas, falando da lei, sobre tudo aquilo que anunciava a vinda dele, e o seu sofrimento e a sua morte. Então o autor de Hebreus ele está fazendo algo parecido com aquilo que Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24. Então veja, irmãos, ele faz uma citação do Salmo 95, ao mesmo tempo aplicando o Salmo 95 na devida atualidade, na devida circunstância. E o Salmo 95, amados, fala dos incrédulos, fala daqueles que foram amaldiçoados por Deus. E quem são esses? Os israelitas que peregrinaram no deserto durante 40 anos e pela incredulidade do coração foram condenados a morrerem no próprio deserto. E não entraram no descanso. Embora o autor fale dos incrédulos no capítulo 3, ele se dirige principalmente aos crentes no capítulo 4. Se os irmãos estiverem recordados, veja só o que ele disse no verso 12 do capítulo 3. Acautelai-vos. Para quê? Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparte do Deus vivo. A preocupação do autor desta carta é exortar a igreja para que eles vivam uma vida reta, uma vida em arrependimento em Cristo Jesus. E o Salmo 95 ele é totalmente cabível para essa instrumentalidade do que ele precisa transmitir. Vamos ver o Salmo 95. O que diz dos versos 7 ao 11. Texto que eu preguei aqui, também do verso 7 ao 11, mas em Hebreus. Veja só. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Ponto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, a primeira oportunidade onde faltou água, e o povo se levantou contra Moisés. Meribá significa rebelião, rusga, contenda, como aquele dia em Massá, a segunda oportunidade aonde Moisés perdeu a paciência e feriu a rocha no deserto. Verso 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Verso 11 e último, por isso jurei na minha ira. Deus se ira? Sim, Deus se ira. Jamais entrarão no meu descanso. Então você percebe que a ingratidão é um caminho da incredulidade e talvez um caminho sem volta. Para entender o que eu vou pregar no capítulo 4,
precisamos fazer uma breve exposição deste salmo. Porque para um hebreu, o Salmo 95 era algo comum para eles, irmãos. Eles salmodiavam como nós salmodiamos aqui? Salmodiavam. Eles conheciam a lei, eles conheciam os salmos? Conheciam. Era algo habitual, não é para nós, né? Estamos errados, mas deveria ser para cada um de nós, povo de Deus. Conhecer as Escrituras, os salmos, que são maravilhosos. Então precisamos fazer uma breve exposição do Salmo 95, para a correta compreensão do que o autor de Hebreus quer nos passar. Perceba que no verso 6 e 7, o salmista, tá? E você pode até abrir no Salmo 95 para você ir acompanhando. Depois nós voltamos para esse texto. No verso 6 e 7 do Salmo, você pode ir projetando aqui também. Perceba o que ele diz. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. O que é isso? Uma convocação. O salmista está convocando aqueles que creem em Deus, aqueles que adoram a Deus, a se prostrar diante dele. Embora seja verdade que todos os homens foram criados para louvar a Deus, o fim de todo homem, conforme nosso catecismo, ele diz isso, que o fim de todo homem é glorificar a Deus. E existem razões porque a igreja é especialmente qualificada para esse fim. O salmista foi autorizado a exigir esse serviço, mais particularmente do povo de Deus. Porque no verso 7, olha o que ele diz. Olha como é destinado ao povo de Deus. Pois ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio. O rebanho que ele conduz, o rebanho de suas mãos. Então isso é para o povo eleito, essa convocação é para os que amam ao Senhor. Mas, irmãos, o salmista foi autorizado nessa questão de convocar o povo eleito. E a aplicação que o salmista faz é feita para os fiéis. E o autor de Hebreus faz a mesma aplicação. Porque estão lembrados que eu disse que no capítulo 4 agora ele vai se dirigir aos que creem. O verso 7 ele fala o povo de seu pastoreio, isso ficou claro, né? Ou seja, também tem um chamado aqui a sermos gratos ao Senhor. O que significa ser pastoreado pelo Senhor? Salmo 23. Verdes pastos, águas tranquilas. João capítulo 10, entrar e sair em segurança. Nunca perder a salvação, porque Ele nos garante isso. Isso é ser pastoreado por Deus. E o que isso retira de nós? Gratidão. Um coração totalmente exultante no Senhor. Aquele que me salvou. Por isso, irmãos, voltando um pouco só na questão da oferta, por isso que é uma incoerência gigantesca, irmão. Gigantesca. Você é crente só? Ah, mas eu não gosto de ir para a igreja. Ah, você é crente? Você é crente? Então aquilo que Cristo comprou, que Cristo adquiriu na cruz, você não gosta. Você está lembrado em Atos capítulo 2, aqueles que iam sendo salvos eram acrescentados aonde? Nas suas casas? Na igreja, irmãos. Aí você não gosta da igreja. Aí aquele que Cristo ama, você fala, odeio aquele irmão. Ah, é? Que salvação é essa que foi efetuada no seu coração, querido? Ah, eu amo Cristo, mas eu não ajudo financeiramente a igreja. Ah, você ama Cristo? Então, amados, esse chamado, no verso 6 e 7 do Salmo, é um chamado à gratidão. É um chamado para olharmos aquele que nos pastoreia, aquele que conduziu o povo no deserto. Porque o problema no povo do deserto, e esse é o contexto do Salmo 95, é justamente esse, um povo que recebeu maná do céu, cordonizes, o mar se abriu, roupas não gastavam, o sol não queimava, à noite tinha uma coluna de fogo, tinha tudo. E o que eles falavam? Queremos voltar para o Egito. Tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas, irmãos, sendo sustentadas por Deus, estão querendo voltar para a antiga vida. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Que tipo de conversão é essa, irmãos, que estamos vendo? 2 semanas de férias, irmãos, eu e minha esposa ficava falando, nossa, que saudade da igreja. Que saudade de estar com os irmãos. Agora tem irmão que desde a primeira pandemia, da primeira leva, lembra quando trancou tudo? Trancou as igrejas, não voltou até hoje para a igreja, irmãos. Você acha que foi salvo uma pessoa dessa? Que coração que é esse?
Que amor por Cristo é esse? Verso 7 também disse: hoje ouvirdes a sua voz, que também é o verso 7 do capítulo 3 de Hebreus, porque é uma citação. De acordo com os expositores de Hebreus, irmãos, esta é uma sentença condicional. Por que condicional? Porque tem a palavra se. Se ouvirdes a minha voz, estando condicionada e conectada a uma sentença anterior, por cuja interpretação o salmista deve ser considerado como a advertir o povo que retivesse a posse do seu privilégio e distinção de todo o tempo, que continuassem obedientes a Deus. Amados, a questão é ser grato a Deus, é reconhecer os seus feitos, correto? Conforme o Salmo 95. E o princípio da gratidão, como é que eu sou grato a Deus? Eu não sei quantos aqui já viram, né, essa parte no nosso catecismo também. Como que eu sou grato a Deus? Você sabe como que você é grato a Deus, irmão? Obedecendo a sua palavra. Gratidão, irmãos, não é você fechar os olhos e fazer uma oração: obrigado, Jesus. Isso não é gratidão. Gratidão é você ter uma vida transformada em obediência à sua palavra. Isso é gratidão. Porque você olha para aquilo que ele fez para você e isso reflete na sua vida prática, na sua vida cotidiana. É a mesma coisa, apenas para ilustrar: esposa, eu te amo. Não entrego uma flor para minha esposa, não falo uma palavra para ela: bom dia, você está linda hoje. Não ajudo ela, não estou com ela nos dias maus, mas eu falo: eu te amo. Aí põe no Facebook, né? Eu amo minha esposa, 20 anos de casado. E no dia a dia? E no dia a dia? Você ajuda ela? E no dia a dia você ensina a palavra a ela? Você se sacrifica pela sua esposa? Que amor é esse? Ou um filho que fala: eu te amo, mamãe. Dorme até meio-dia. Já está velho, quase 30 anos em casa, não paga uma conta em casa. Maltrata os pais, desonra os pais. Ama? Existe amor desassociado e desapartado da honra? Do respeito? Não existe. A palavra amor é acompanhada de vários outros requisitos, irmãos. E o Salmo 95, que é o embasamento para aquilo que estamos pregando aqui, ele chama o povo à gratidão. E quando eu falo de gratidão, ele chama a obediência. Se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a sua voz. O que ele diz no verso 8? Não endureçais vosso coração como em Meribá. Meribá foi um acontecimento que marcou e ficou registrado nas páginas de Deus. O salmista aproveita a ocasião, então, e já que eram tão obstinados e desobedientes, eles deviam render-lhes dócil e humilde submissão, adoração, gratidão. Em Êxodo 17, verso 1 e 2, você encontra a passagem de Meribá. E ele fez, sair água pela rocha. Porém, em Números 20 e 13, você vai ver a segunda oportunidade, que no caso foi Massá. Perdão, Êxodo 17 é Massá e Números 20, verso 13, Meribá. As duas oportunidades. Mesmo o povo ingrato, rebelde, Deus continuava com a sua divina provisão, o seu divino cuidado. E comigo e com você é a mesma coisa. Porque se Deus cessasse, se Deus encolhesse a sua mão em resposta à sua ingratidão, será que você estaria vivo? Será que você estaria aqui, irmão? Amados, todos os dias quando acordarmos, se você acordou, simplesmente acordou, você já deve dobrar o seu joelho e agradecer a Deus. Quem te garantiu? Quando você vai dormir hoje, você vai dormir, se tudo der certo na sua vida, você irá dormir, mas quem te garante que você vai acordar? Já parou para filosofar, Cadê os seminaristas que tiveram filosofia? Já filosofou sobre o sono? Parou para filosofar já sobre o sono? Um período que você desliga e do nada você acorda. Que negócio louco. E quem te sustentou? O que o salmista diz? Davi diz isso, Deitei
Dormi, acordei e o Senhor me sustentou. E nós, irmãos? Tem gente que acorda no horário já de trabalhar, sai que nem um cão para enfrentar a vida, não agradece a Deus, mas Deus continua lá. Isso não te constrange, amado? E ainda mais, chega em casa, vive o dia inteiro em segurança, não acontece nada, Deus providencia tudo para você e chega em casa, come, toma banho e vai dormir. Não abre nem a palavra de Deus. Amados, um dia que você não abriu a palavra, você não orou, é um dia perdido. É um dia de rebeldia, é um dia de Meribá. Você sabia disso? É um dia que Deus, imagina Deus olhando para você. Tem essas câmeras, né? Eu falei para os irmãos que eu estou olhando, mas isso aí reflete. Vocês não estavam me vendo, mas eu estava vendo vocês. Sabe quem faz isso todos os dias, em todos os momentos, no quarto trancado, dentro do banheiro, em todo momento, sabe quem faz isso? Deus. Eu tenho certeza que tinha gente, o pastor deve estar olhando aqui, né? Tinha medo, mas de Deus tem medo? Não tem. Não tem. Quem sou eu? Eu não posso fazer nada contra você, meu querido. Nada. Mas Deus sabe o que Ele pode fazer? Te proibir, te privar de entrar no descanso dele. Você tem noção do que é isso? Por 40 anos eu lutei com essa geração. E ele tem lutado com muitos irmãos. Não pense numa luta aqui, porque Deus não é vencido por ninguém. Deus não entra em luta com ninguém. Com ninguém. Mas entenda o termo luta aqui. Luta transmite a ideia de descontentamento de Deus com aquele povo. Durante 40 anos eu fiquei descontente com aquele povo. E às vezes, durante 80 anos, que é o prazo médio de uma pessoa viver, Deus fica descontente. A pergunta que você deve fazer diante do Salmo 95 é: quem eu sou? Quem eu sou? Como eu tenho andado? Você parou para refletir se você está andando como o povo no deserto? Qual o valor que você dá para os meios de graça fornecidos por Cristo, irmãos? Porque eles estavam peregrinando com um objetivo: entrar em Canaã. Nós, similarmente, parecidamente, estamos caminhando para um objetivo também. De que forma? Então você percebe que não é o fato de você caminhar com um objetivo que define, mas é como você está neste caminho. É isso que é levado em conta. Os fatalistas, os calvinistas fatalistas, eles olham só, não, salvação. Mas e o percurso? Você acha que não vai ser levado em conta, meu querido? Sendo que as Escrituras e o próprio autor de Hebreus está levando em consideração para a aplicação na igreja do Salmo 95, que nos remete ao povo no deserto. Ortodoxia pura. A aplicação das Escrituras num período atemporal. Porque nós estamos fazendo a mesma coisa que o autor de Hebreus fez. Hoje, em 2022. Você acha que Deus não está levando em consideração a forma que você está andando? Você deveria se preocupar se você não está amando a Cristo como você deveria amar. Você deveria se preocupar se você não está dando valor para a oração. Você deveria se preocupar se você não está dando valor para a igreja. Eu não estou falando essa igreja, estou falando a igreja de Cristo. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Mas nós vemos isso e pensamos que é como se fosse a bruxa lá da Disney que envenenou a maçã da Branca de Neve. Tem gente que olha para as ameaças de Deus e não leva em consideração, irmãos. Você sabia que uma ameaça de Deus tem um tamanho igual, o peso igual de uma promessa? As pessoas gostam muito das promessas contidas em Cristo. Gostamos. Mas existem ameaças também na Bíblia. E estamos diante de uma delas.
Se vocês andarem, em outras palavras, se vocês andarem como o povo, como aquele lá em Meribá, se vocês serem semelhantes a eles, vocês jurei na minha ira. O que é um juramento de Deus, hein, irmãos? Aquele que é imutável, aquele que não volta atrás com a sua palavra. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa foi a breve exposição do Salmo 95. Agora vamos entrar no texto, para entender a aplicação que o autor de Hebreus faz para a igreja. Então vamos lá, amados. A admoestação em 3, no capítulo 3, do verso 12 ao 14, que o nosso irmão Felipe pregou, agora é resumido e substancialmente aumentado no texto que estamos hoje. A questão levantada é esta: a promessa de entrar no descanso, que foi dada aos israelitas, aí você deve pensar em Canaã. Aí você pensa, Canaã então é uma tipologia de algo? Canaã é uma sombra de alguma coisa que viria? Sim. Senão o autor de Hebreus não faria aplicação aqui. Mas perdida, essa promessa do descanso foi perdida por causa da incredulidade. Mas isso ainda é válido nos nossos dias? Você pode se perguntar. A resposta é um sonoro sim. A mensagem da entrada no descanso que Deus promete é a mesma que ainda exige a aceitação de Cristo pela fé, como nós cantamos aqui no Salmo 122. Que pela fé nós nos apossamos daquilo que Cristo nos oferece. Uma nova morada. Não é isso que ele prometeu na oração sacerdotal? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Correto? Então ele nos garante um local. Assim como o judeu se regozijava em Jerusalém, nós nos regozijamos em Cristo, porque em Cristo nós temos um lugar. Um lugar que é transcendental ao que vivemos hoje. Então a fé é o que nos faz apossar disto, irmãos. A certeza é que nós que cremos, entramos neste descanso. É o que ele vai dizer. Então devemos encarar as tipologias aqui apontadas. O fato do autor utilizar a citação do Antigo Testamento para a aplicação na realidade nos elucida quanto ao significado das sombras. No presente caso é a utilização da figura da nação de Israel, que eram eles que estavam peregrinando, tá? Onde a mesma aponta para a igreja. Sempre que você for para o Antigo Testamento e ver nação de Israel, um povo escolhido, marcado, cuidado, pastoreado, você pensa no Novo Testamento em quem? Na igreja. Tá? No povo de Deus. Onde a mesma aponta para a igreja. E tudo isso como forma de exortação para quem? Para a própria igreja. Entremos no texto. Verso 1. Olha o que diz. Agora em Hebreus capítulo 4. Verso 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Na King James está um pouco diferente, na sua versão aí também esteja. Você inicialmente tem uma conjunção. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de nós, de vós. Perceba a conjunção. Portanto, porventura, dependendo da sua Bíblia, expõe aqui essa conjunção algum fato anterior. Então veja então que é uma continuação do capítulo 3. Ou até mesmo uma conclusão de raciocínio. Então o autor de Hebreus ele está concluindo aquilo que ele já vem dizendo do Salmo 95 na aplicação na igreja. E ele aponta para frente, para os crentes que leem as epístolas aos Hebreus, e nós estamos aqui hoje. A mensagem do verso 1 pode ser resumida em 3 palavras: medo, promessa e falha. E a primeira palavra que ele abre o capítulo 4 é temamos. Temamos vem do grego phobeo. Também tem as palavras fobia,
que são retiradas dessa mesma palavra grega. Fobeu. Fobia, o que é uma fobia? Tenho fobia de aranha. É um medo excessivo. Então envolve a palavra medo. Então, temamos, temer. O que é temer? Vamos lá, significa pôr em fuga pelo terror, espantar, fugir, amedrontar, ficar com medo. Temer a Deus envolve medo? Sim. Sim. Por quê? Porque Ele é tão grandioso e tão poderoso que Ele pode exterminar a sua alma a qualquer momento. As pessoas não encaram Deus como Ele é, irmãos. As pessoas não sabem, o autor de Hebreus sabe, porque ele fala que é fogo consumidor, né? Ele sabe quem é Deus, ele sabe com quem ele está lidando. Mas parece que essa cristandade atual, contemporânea, não sabe quem Deus é. Não sabe, misturaram. Pensam num Deus Walt Disney, um Deus cor-de-rosa, um Deus que é como se fosse um namorado. Não, Deus não é seu namorado, irmão. Deus é sublime, Deus é excelso, Deus é soberano. Nós, perto de Deus, somos como insetos, extermináveis. Você não é o filho de olhos azuis, a filha de olhos azuis de Deus, não. Você é um miserável pecador que necessita de graça. Você necessita de Cristo. Porque se você tem algum valor para Deus, é em Cristo. Se não for em Cristo, você não serve de nada. E nós temos que entender isso. Qual é o nosso lugar diante de Deus? Entrar em um culto a Deus. Estamos nos reunindo para adorar, nos apresentar diante de quem? Deste Deus, a qual o autor fala, temamos, tenha medo, olhe para Ele com um olho diferente. Tem gente que tem medo do chefe, mas não tem medo de Deus. Tem gente que tem medo da mãe e do pai, mas não tem medo de Deus. Que tratativa é essa, irmãos? Ah, mas o amor sincero, diz João, que lança fora todo medo, pastor. Sim, nos dá uma confiança, mas não exime. Um salvo sabe quem Deus é, irmãos. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento, porque Ele fulminou também Ananias e Safira. Ele fulminou também, foi comido pelos vermes, vivo o rei Herodes. No Novo Testamento. Estou lendo Daniel, Nabucodonosor, ele falou, você está se vangloriando de que todo reino é seu, vocês não estão rendendo glória a mim, você vai andar que nem um animal. Você vai ficar comer grama. Sim, o mesmo Deus que o autor de Hebreus está apresentando aqui para nós temermos, é o Deus apresentado em Daniel. E foi lá Nabucodonosor, diz que as unhas cresceram, o pelo dele virou um bicho, virou um animal. Por quê? Porque Deus entregou ele. Deus pode fazer isso com você, meu querido, a qualquer momento. Já parou para pensar? Você sabia que Deus pode tirar a sua sanidade mental? E você ficar babando? Você sabia disso? E tudo por quê? Por que Nabucodonosor passou por esse juízo temporal? Porque na teologia nós chamamos isso de juízo temporal. Não existe só o juízo eterno, irmãos. Existe um juízo temporal. Agora, 1 Coríntios capítulo 11, aqueles que tomam a ceia indignamente, o que está escrito lá, irmãos? Por isso muitos estão doentes, enfermos, dormem. O que sabe? Dormir, morrer. Morrer. Por quê? Porque estão participando da igreja, da ceia do Senhor, indignamente. E você acha que isso não está acontecendo, meu querido? Talvez você não esteja vendo, porque você não analisa o coração. Mas Deus está aplicando a sua justiça. Então o Deus de amor, Ele é um Deus de amor. Deus é amor. Deus é luz. Mas Deus também é justo. Deus se ira. Por isso que o autor fala, temamos. O autor conclui que a razão para temer-se, que os judeus a quem escrevia
viesse a privar-se da bênção que lhe era oferecida. Mas o temor que nos é recomendado não é algo que leve a suprimir a nós a certeza da fé. Esse temor que ele nos recomenda aqui, irmãos, não é para te colocar com dúvidas em Cristo, não. Esse temor é um temor que te aproxima de Deus, que te faz reverenciar mais a Deus. Eu vou cultuar a Deus? Eu vou de que forma? Vou com a minha melhor roupa. Como que eu vou cultuar a Deus? Vou chegar no horário. Nós tratamos Deus como o quê, irmãos? Será que você está sendo grato a Deus? Pensa, irmão. Mas é algo que inspira em nós preocupação. E por que nós devemos andar preocupados? Qual a forma que Deus está me olhando? Já parou para pensar? Você acordou algum dia e falou, como é que Deus está olhando para mim? Ou você vai esperar chegar Mateus capítulo 7 na sua vida? E Deus fala, eu não te conheço. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, trabalhador da iniquidade. Você vai esperar isso? Será que não é mais fácil você fazer uma autoavaliação hoje? Se preocupando. Porque ter temor é se preocupar. A forma como Deus está te olhando. Amados, não caiamos num liberalismo religioso. Que põe tudo na cruz. Cristo morreu por mim. E vive como um porco. Vive como um cão que vomita o seu próprio vômito. Que tipo de fé é essa, meus queridos? Que tipo de fé é essa que não te move em uma vida de gratidão a Deus? Amado, você acha que um crente consegue ficar longe da igreja, irmão? Você acha que um crente consegue ficar longe da sua palavra? Em João capítulo 8, o que Cristo diz? Os meus discípulos são aqueles que guardam a palavra no seu coração. Guardam a minha palavra. Ou seja, tem um anseio, tem desejo. Como é que você passa uma semana sem abrir a palavra de Deus, amado? Como é que você consegue viver como um porco? E falar que a lama é boa? Isso é impossível. O autor nos chama a ter uma vida reta, uma vida preocupada em agradar a Deus. Presume-se obediência. Vamos lembrar o que ele disse no capítulo 3, texto pregado pelo nosso irmão Felipe, verso 13. Todavia, olha o que ele diz, irmãos. Veja a preocupação do autor aos Hebreus. Todavia, exortai-vos uns aos outros. Uma vez por mês? Uma vez por ano? Somente nas reuniões que nós fazemos aqui para alinhar os pontos? Diariamente. Dá para ser crente fora da igreja? Acho que o Felipe falou isso, né? Dá para ser crente na sua casa? E as pessoas fogem disso, sabia? As pessoas fogem... Eu já ouvi irmãos falar que a sua igreja é muito pequena. Então o pessoal fica muito de olho. Mas eu não quero ficar lá não. Sabe onde elas querem estar? Naquelas igrejas que tem 3.000 pessoas. O pastor nem sabe quem você é. Teve gente que pegou Covid de algumas igrejas aqui na região. Pegou Covid e foi entubado, quase morreu. E o pastor nem sabia que estava com Covid. Nem sabia que estava entubado. Isso é igreja, irmão? Exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje. O que o Salmo 95 diz? Se hoje ouvires a minha voz, hoje não endureça o vosso coração, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Sabe o que é isso aqui? Ele está falando da igreja. Ele está falando do meio de graça disponível para nós, para que nós possamos ser santificados, para que nós possamos caminhar, não como em Meribá, não como no deserto, mas caminhar de uma forma que agrade ao Senhor. Quando alguém vir te exortar, não reclame. Se você não gosta de ser exortado, alguma coisa de errado está com você. Porque o texto diz claramente, exortai-vos uns aos outros. Aí você vai lá, irmão,
você está pisando na bola com isso aqui, né, irmão? E aí? Aí, beleza. Fala, pede até perdão, mas depois vira as costas e fala, cara chato. Fica no meu pé. É pro seu bem, ó. Cabeçudo. É pro seu bem. Quem me dera, irmãos, eu na minha vida, antes de Cristo, tivesse alguém pegando no meu pé. Ou no começo da minha caminhada, quantos erros, tem uma igreja bíblica, irmãos piedosos falando, olha, acorda aí, ó, o que você está fazendo? Mas as pessoas não querem, as pessoas querem estar na igreja para ser confortável a elas. Talvez essa pregação aqui esteja muito incômoda para você. Talvez você tenha uma concepção contrária do que está sendo pregado aqui, mas eu estou usando um texto do próprio autor de Hebreus. Então você não está concordando com ele. Temamos! Exortai uns aos outros, para quê? Para que o seu coração não endureça. Sabe como que a igreja hoje leva? Vê o irmão lá, vê o irmão já fraquejando. Ah, isso é responsabilidade do pastor. Isso aí eu não quero saber, não. Aí vê o irmãozinho na lama. Vê o irmão triste na igreja. Ah, deve ser coisa pessoal. Aí vamos mais além? Qual foi a última vez que você orou nominalmente pelos seus irmãos? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e chorou por alguma pessoa que está sentada do seu lado aí? Qual foi a última vez que você falou, não, eu preciso fazer uma visita para aquele irmão? Eu sei que a condição dele não é muito boa, mas eu vou lá para ajudar ele. Em alguma coisa, nem que seja para lavar uma louça. Qual foi a última vez? As pessoas, contemporaneamente, irmãos, imprimiram uma ideia de que igreja e a salvação é algo exclusivo e individual. Principalmente no meio reformado. Principalmente no meio reformado. Porque a tendência para uma soteriologia calvinista, a tendência é a pessoa descartar as obras de piedade. Se você não ama o seu irmão, o amor de Deus não está em você. E o que é amar? É só dar um tapinha nas costas quando é aniversário? Eu te amo, meu irmão. É isso que é amar? Amar é ver a dureza que o irmão está passando, a dificuldade que o irmão está tendo e falar, você está precisando de alguma coisa, meu irmão? Você ora, o mínimo é você orar pelo seu irmão. Tem crente, se estiver na chuva, passa com o carro na poça para molhar. Que conceito é esse? Você conhece Cristo verdadeiramente? Qual foi o último ato sacrificial da sua vida para ajudar alguém? Você não ajuda nem a igreja. Medo. O autor é um pastor, com certeza, que com interesse luta pelo bem-estar espiritual do seu povo. Por isso que está falando, temam, se preocupem. Ele não quer ver nenhum membro da sua igreja caído no mesmo pecado, por incredulidade, endurecendo o coração, que foi mostrado pelos israelitas que morreram no deserto. O autor é um pastor, por assim dizer, que cuida de cada ovelha do seu rebanho. O que ele está fazendo aqui, esse autor, é se preocupando com a igreja. Tema, se preocupe com a sua condição espiritual. E não somente com a sua, mas também com a do seu irmão. Isso é tarefa de todos os membros da congregação. Não é só meu. Ele exorta os destinatários de sua epístola a serem igualmente interessados no bem-estar dos membros. Ele compartilha suas preocupações pastorais com todos os membros. Todos somos responsáveis pelo bem-estar da igreja. Sabe o que um pastor mais sofre, irmão? Eu estou falando de um pastor bíblico, um pastor sério. Que, às vezes, ele se sente só, pensando que somente ele se preocupa com a igreja.
E isso é pela conduta. Irmão, você pode me ajudar nisso? Ah, pode deixar que eu faço. Faz na primeira semana, faz na segunda, depois não faz mais. Alguém vai ter que fazer, correto? Isso é amor? Isso é amor? Você deve se preocupar. Você deve olhar para o tesoureiro que está lá naquela correria louca e falar: você está precisando de ajuda, meu irmão? Você pode ficar preocupado lá, deixa que eu anoto a cantina aqui para você. Mas não. Pode cair morto, desmaiado, convulsionando do lado. É capaz de não fazer nada. O que estamos vivendo? Será que a palavra de Deus habita no nosso coração, amados? Será que estamos preocupados realmente com as pessoas? Será que queremos ver essa pessoa decolando na fé, se desenvolvendo em santidade, cada vez mais ativo na igreja, próximo de Deus? É tarefa de todos, amados. Estar interessado na salvação de alguém é recomendável. Tem gente que mora com o pai e com a mãe ímpios e não prega o evangelho para o pai e para a mãe. Você não se preocupa com os seus parentes. Você acha que vai vir para a igreja e vai se preocupar com você. Orar por um companheiro é digno de louvor. Vocês lembram da história de Jó? Vocês estão lembrados dos amigos de Jó? No final da história, quando Jó se recupera, ele vai oferecer sacrifícios por quem? E Deus estava pronto para fazer o que com os amigos de Jó? Vocês estão lembrados? O que ele estava pronto para fazer? Fulminar eles! Destruir eles! E o que acontece? A oração de Jó impediu que aqueles homens fossem fulminados. Amados, nós descartamos a oração. Você para de colocar as contas nos decretos de Deus, na soberania de Deus. Para de fazer isso. Cristo nos manda viver um dia de cada vez e não pensar lá no futuro. E como que eu devo viver um dia de cada vez? Me preocupando com o meu irmão, me preocupando como Deus está me olhando, temendo a Deus, amando a sua igreja, preocupado, buscando o reino de Deus e sua justiça. Como cantamos aqui. E como temos vivido? Será que está muito discrepante aquilo que eu devo fazer para aquilo que eu estou fazendo? Tema a Deus, irmão! Tema a Deus! Ore ao Senhor para que seu coração seja quebrado, para que seu coração seja realmente um coração plenamente de carne, um coração ensinável, um coração dócil, um coração humilde, que está disposto a se sacrificar para que o seu irmãozinho encontre o caminho. Um exercício eu vi esses dias nas redes sociais, uma pessoa naquelas caixas de pergunta falando: pastor, qual que é o modelo da igreja evangélica? Sabe como o pastor respondeu? O seguinte: eu quero mudar a sua pergunta e falar se a igreja evangélica dependesse da sua oferta, do seu trabalho, do seu compromisso, do seu zelo, se a igreja fosse resumida em você e como você tem vivido para a igreja, como seria essa igreja? Permaneceria com as portas abertas? É isso. O que você tem feito? Porque é muito fácil cobrar as pessoas. É muito fácil você apontar e falar: olha lá, mas e você? E eu? O que o autor está querendo aqui, amados, é chamar a atenção da igreja para temer a Deus e ser grato, porque o exemplo do Salmo 95 não é bom. Não é bom. E isso aqui nos remete, irmãos, a alguns textos escatológicos. Por exemplo, Mateus 25, verso 40, se os irmãos estão lembrados: tive fome, me deste de comer. Estive preso e fostes me visitar. Sabe para quem aquela metáfora está se referindo? O verso 40 fala para quem que é. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores, a
adelphos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o seu companheiro de fé, de caminhada. A mim o fizeram. Aonde que você encontra os fiéis de Deus? Me lança numa rua em outra cidade. Você precisa encontrar os eleitos de Deus. Qual é o primeiro lugar que você vai? Na igreja, irmão. Na igreja. Quem que você tem que ajudar? Quem que você tem que se preocupar? Se você não se preocupa aqui com seus irmãos, você vai se preocupar com quem? Com quem? Agradeça a Deus. O galardão, muitos se preocupam, né? O que será que é o galardão? Ele vai ser proporcional, também não sei, tá? Mas ele vai ser proporcional a isso. Tá bom? Dê mais valor para a sua igreja, para o irmão que está do seu lado, meu querido. Dê mais valor para aquilo que Deus colocou. Quando nós aclamamos um membro aqui, nós estamos ligando essa pessoa no céu também. Vocês entendem isso? A responsabilidade da igreja em aclamar um membro é cuidar dessa pessoa. Se está faltando um dente na pessoa, ela tá deprimida, ela está triste e não tem dinheiro para colocar aquele dente, quem que tem que colocar o dente daquele irmão? A igreja. O irmão vem de chinelo, o irmão não tem condição de comprar uma roupa, vem rasgado. De quem é a preocupação de colocar uma roupa, levar esse homem no shopping e falar, pode escolher aí, ó. Tá aqui, ó. De quem é? A gente. Vai na casa do irmão, por isso que as visitas é importante, para você ver a realidade do seu irmão, meu querido. Perguntar para ele se está bem, que está precisando de alguma coisa. Às vezes a pessoa da igreja mora na casa do lado. E você não vai lá. O que está acontecendo, meus queridos? Qual que é o conceito bíblico de igreja que você tem? Qual é? Vocês estão vendo a importância da comunhão? Você está vendo que você não vai ter desenvolvimento espiritual longe do seu irmão? Você é totalmente dependente do seu irmão. Tanto para exortar ele, como para receber exortação. Tanto para cuidar dele, quanto para receber cuidado. Deixada a tarefa de todos, irmãos. Ele diz, temam a Deus. Temamos, pois, que porventura a promessa de entrar no seu repouso pareça que algum de vós fica para trás, ou seja, excluído. Deixada a promessa de entrar no repouso. Ao dizer isso, sua intenção é que ninguém pode deixar de entrar, a menos que já haja renunciado à promessa, rejeitando a graça. Porque aí acontece isso também. Você vai ajudar a pessoa, você oferece a mão, você prega o evangelho, você exorta, mas não tem jeito. O que tem que fazer a igreja com essas pessoas? Que são duras de coração. Não querem receber a exortação. Não querem viver o princípio da palavra. O que a igreja deve fazer com essas pessoas? O que os irmãos têm medo de falar? Você sabia que o processo disciplinar de Mateus 18 também é uma forma de amor? O que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5? Entreguem esse homem para quem? Para ver se salva aqui o quê? A alma. Entreguem o corpo, porque Satanás vai trazer tanta coisa ruim para aquela pessoa, vai destruir aquela pessoa, que talvez Deus conceda através disso aos meios, conceda arrependimento àquela pessoa. O filho pródigo precisou comer lavagem de porco para cair em si. Então a disciplina eclesiástica, ela é em favor das pessoas. Tá? É em favor. Então agradeça se a sua igreja tem disciplina, se ela te exorta. Agradeça, meu querido, porque isso é bíblico. A nossa preocupação é que todos, vocês perceberam isso? Tomem cuidado, temam a Deus, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar no seu repouso não exclua a nenhum de vós. Então você se preocupa com a sua salvação, sim, e você se preocupa com a salvação do seu irmão. No Evangelho não existe espaço para egoísmo. No Evangelho não existe espaço para individualidades. O Evangelho sempre foi em prol do próximo. Aquele que quiser ser o primeiro,
que Cristo ensina? Sirva a todos. O reino de Deus é um reino invertido. Em que sentido? Aos nossos princípios. Você tem que morrer para viver, você tem que perder para ganhar, você tem que se sacrificar para que realmente seja considerado alguma coisa. Temos que mudar nossos conceitos, irmão. O evangelho não é isso que nós temos vivido. Não é isso. 2 Timóteo, olha o nosso objetivo, o objetivo coletivo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sozinho? Ajudaram Paulo? Barnabé foi o que para Paulo? E a igreja? E você acha que você vai chegar a algum lugar sozinho? O combater aqui, o combate, irmãos, combater o bom combate, é um combate de muitas pessoas. Terminei a corrida não é só minha, não. A corrida é nossa. Guardei a fé. E para guardar a fé, eu necessito de você. Você orando por mim, você me exortando. Senão eu não vou concluir isso, irmão. Nem você. Suceda perecer algum de vós. Perceba que a expressão ter falhado ou ter deixado para trás, ela tem um teor que parece algum esporte em alguma arena. Em Corinto, ele faz muitas essas analogias, né? De luta. Isso ele se remete ao que eles estavam vivendo. Tinha esses esportes. Então a corrida era uma delas. Então ele faz uma metáfora com não deixe ninguém para trás, como se fosse uma corrida. Nós estamos nessa corrida e nós precisamos chegar juntos na linha de chegada. Senão não tem sentido. Do que adianta viver um evangelho exclusivista? Isso derruba todos os pilares da igreja, irmãos. Isso derruba todos os nossos princípios. Você tem que amar estar aqui, amado. Você tem que amar esses irmãos. Você tem que amar a hora da pregação. A pregação não pode ser algo enfadonho para você. Você tem que se habituar, amar, contemplar as coisas que Cristo conquistou por você. Verso 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quem é como a eles? Ele se refere nesse versículo a outro sujeito também. Ele coloca eles, nós, né? Ele fala, porquanto também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Quem é eles? Quem é esse sujeito que ele está se referindo? Quem que é o texto base aqui que ele está aplicando agora? Salmo 95, ele está falando do povo no deserto. Nossa, mas o evangelho foi pregado a eles? Jesus nem tinha vindo? Vamos entender isso. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles. A palavra de Deus, embora uma revelação contínua, desde o primeiro livro da Bíblia até o último, ela é a mesma. É boas novas para os israelitas e para os cristãos. A cláusula, também tivemos o evangelho pregado a nós, recebe um tal grau de ênfase. Porque tudo que foi feito lá no deserto, quando levantaram aquela serpente de bronze para curar os rebeldes, o que aquela serpente representava? Aquela cura. Cristo mesmo diz que aquilo remetia a ele. Ou seja, aquela coluna, né, de fogo à noite, aquecendo eles, tinha alguma representatividade, aquele cuidado, aquela preservação, tudo isso apontava para algo, meus queridos. Os sacrifícios, tudo isso era o evangelho, porque apontava para Cristo. E quem foi salvo no Antigo Testamento? Aqueles que creram nessas promessas. O escritor não diz, recebemos o evangelho. Em vez disso, ele afirma que a palavra foi pregada a nós por um tempo considerável, de modo que fomos totalmente evangelizados. Os israelitas que viajam do Egito para Canaã também tiveram a palavra pregada a eles por um grande período de tempo. Nós estamos aqui, mais uma vez, sendo evangelizados. Mais uma vez. Hoje, não endureçam o vosso coração, se ouvirdes a minha voz. Você está ouvindo? Nós temos que entender que o evangelho ele não é em vão. Você percebe o teor que ele utiliza aqui, a pregação do evangelho agora?
Você consegue perceber no verso 2 que o evangelho ele teve um caráter duplo? As boas novas foi bem aproveitada por uns, porém por outros não serviu de nada. Por quê? Porque não foi acompanhado pela fé. Lucas 12, verso 47 e 48, diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. 48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que isso quer dizer, irmãos? Estou estudando, porque pretendo mais para frente trazer uma mensagem de escatologia aqui para os irmãos. Estou recebendo muito material, lendo, consultando. E esse é um dos textos utilizados em escatologia. Porque aqui nós temos uma prefiguração de condenação. Uns receberão poucos açoites e outros receberão muitos açoites. Sabe quem vai receber muitos açoites? Se receber a mensagem e não for acompanhada por fé em Cristo Jesus, o povo que é evangelizado toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo. Está entendendo porque ele diz, temamos? Ele está falando para a igreja, irmãos. Temamos. Cada vez que você abre a palavra, ai dos pastores. Ai dos pastores. Dizem que no inferno, alguns teólogos estudiosos dizem que no inferno terá níveis, graus. Isso vem até também numa visão grega, da perdição. Mas eu creio piamente, e com base nesse texto, de que os pastores incrédulos, pastores que pregam, leem, mas não confiam, eles estarão nas partes mais profundas do inferno. Eles estarão, pastores adúlteros, ladrões, salteadores. Esses pastores estarão nas partes mais dolorosas durante uma eternidade no inferno. Mas não significa que o índiozinho que nunca recebeu o evangelho também não vai ser condenado. Ele vai ser condenado com base na revelação que ele recebeu. Qual é? Natureza. Revelação geral. O simples fato de você pisar nesse chão, que é criação de Deus, já te condena. Temamos a Deus. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. No entanto, as novas do evangelho, que foram pregadas aos viajantes do deserto, lá com base em Salmo 95, eles viram e nada lhes adiantou. Amados, eu quando vejo um texto como esse, quando eu leio o Êxodo, eu me coloco na situação. Que tipo de pessoa eu sou? A aplicação da Bíblia, primeiramente, ela é na sua vida, irmão. Você tem que perguntar, você lê lá os textos de Davi, você lê crônicas, você lê 1ª, 2ª Samuel, você vê lá Davi fugindo, Saul querendo matar ele, e ele dando o ar da misericórdia. Eu pergunto, e eu? Se fosse eu aqui, o que eu faria? Você lá, Saul querendo te matar, com um exército atrás de você. Aí você vê lá, Saul na caverna, lá, fazendo necessidade, prontinho lá, e você com a espada na mão. Davi escreveu até um salmo com isso. O que você faria? Você matava? Você se livrava do problema? Por que ele nos diz isso, irmãos, o autor de Hebreus? Para que saibamos que a vocação divina não nos será mais proveitosa do que foi a eles, a menos que tornemos inabalável através do exercício da nossa fé. Vida piedosa. Ter fé é ter tudo isso que eu falei para os irmãos, com um cuidado mútuo, com a preocupação, o amor. Vida piedosa é isso. Vida piedosa é você chegar no horário no seu trabalho, você honrar o seu patrão, honrar o seu serviço, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem dos seus filhos. Isso é vida piedosa.
Vida piedosa não é entregar marmita lá para o mendigo, lá na rua, com um ar de aplacar a sua consciência, porque faz anos que você não vai para a igreja. Tem gente que fala, não vou para a igreja, mas eu dou marmita lá para o mendigo. Você está se enganando. Você está se enganando. Lugar de salvo é na igreja. Lugar de salvo é se preocupando primeiro com os domésticos da fé, depois com os de fora. Isso é o que as Escrituras nos ordenam. A fé, ela é operosa. Não foi isso que o GC ensinou na EBD? A fé é operosa. Que justificação não é somente dizer, eu creio. É a fé de Tiago. Se você vê seu irmão passando fome, frio, você ajuda. Você ajuda. Vou orar por você. Vê o cara lá, que nem os exemplos que eu dei, sem dente, né, sem isso, sem aquilo, outro. Deus é contigo, irmão. Deus está no controle de tudo. Aí joga na soberania de Deus. Não, a soberania de Deus é o que colocou você no caminho dele, para você ver o problema e para você estender a mão. Isso não é soberania? A providência divina fica onde? Lucas 6, verso 46 a 49. Olha o que é uma fé operosa. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Tive fome, me deram de comer. Pode passar? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É um bom exemplo. A pergunta quando você lê esse texto é, eu sou isso? Eu sou isso? Eu mostrarei com quem se semelha. Veja só. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Pode passar? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem fundação, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Sabe o que é isso aqui? Superficialidade religiosa. É crente só de boca. A hora que olha para a sua vida, você não vê nada de profundo, não vê nada de alicerce. Amado, se você se denomina cristão, você tendo uma fé pequenininha ou uma fé gigantesca, eu te pergunto, o que a palavra diz? Você se assemelha com Cristo? Sim. Sim. O samaritano, quem ajudou? O homem que foi assaltado, espancado, estava no caminho. Passou o fariseu? Não passou? Passou o levita? As pessoas que trabalhavam no templo, olhou, mas passou um samaritano, não passou? O bom samaritano viu aquela situação, falou, vem cá, levou para um hotel, para um lugar, pagou a estadia, curou as feridas, tratou do homem, tirou dinheiro do bolso. E o que aconteceu com esse homem? Foi referenciado por Cristo? Cristo usou ele como referência? Fez a um dos meus pequeninos irmãos. Fez a Cristo. Então, se você está numa igreja, você não está ajudando os pequeninos de Deus, os pequeninos de Cristo, você deve se preocupar, mas de uma esfera, mas de um tamanho, meu querido, gigantesco. Gigantesco. Você está indo contra os princípios do Evangelho. Verso 3. Porque nós, olha só, agora ele chama para si, em conjunto com aqueles que creem, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então veja, quando ele diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, depois de comparar os israelitas que perambularam no deserto, com os destinatários da epístola, houve essa comparação ou não? Houve a aplicação? Houve. O escritor de Hebreus faz essa afirmação. Ele não usa o tempo futuro, perceba, nós entraremos. Ele diz, nós que cremos, entramos. Nós
que vivemos a palavra, que se preocupamos em obedecer, não tem esse sentido apenas escatológico. É agora, irmãos. É o que eu costumo dizer, que salvação, ela ocorre no tempo. A justificação ocorre no tempo. Mas isso transforma a sua vida. Você já dá sinais de que você é um morador estrangeiro. As pessoas olham para você e vê que você é diferente. Como as Escrituras dizem, tem um aroma de Cristo. Você tem um aroma de Cristo. Quem tem um aroma de Cristo é aqueles que entraram no descanso. Amados, veja, estamos entrando nesse descanso também, porque essa obra, ela continua, esse processo continua em nós, que chamamos de santificação. Mas nós já entramos, é o famoso, já e ainda não na teologia. Já salvos, já justificados, já no repouso e no descanso, porém ainda não. Então o que isso nos remete? Se é já e ainda não, é porque tem um percurso, meu querido. Tem um caminho. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quantas vezes ele disse isso? Você percebeu a ênfase que ele dá nessa passagem? Do Salmo 95? Então percebe que ele tem uma intenção de exortar a igreja. Esse é o argumento a partir do oposto. O que nos fecha a porta, o que não nos coloca no descanso é a incredulidade. É a rejeição da palavra. E o que é ser incrédulo? É não ser grato. Aí você tem que pegar o povo no Egito. O povo que saiu do Egito. Ali é um exemplo claro daqueles que não são gratos a Deus. Da incredulidade. A Bíblia tem tudo, irmão. A Bíblia tem tudo. Ai, não sei se eu sou um salvo. Já teve dúvida da sua salvação? Por que você tem dúvida? É falta de parâmetro bíblico? Quantas pessoas você consegue elencar para mim que não são salvos? Que você viu nas Escrituras? E ainda mais, que você consegue analisar a conduta delas. E quantas você consegue elencar para mim que foram salvas e consegue analisar a conduta delas? Dúvida por quê? Falta de parâmetro? Então a Bíblia não está sendo suficiente para você, meu querido. Sei muito bem em quem tenho crido. E como eu sei muito bem isso? Por aquilo que ele está efetuando na minha vida. Por aquilo que ele está transformando no meu coração de pedra. No tanto que eu tenho me disposto a amar você, a ajudar você. Agora, se eu olho para a minha vida, eu só vejo egoísmo, eu só vejo ingratidão, murmuração. Que tipo de salvação é essa? Eu não estou querendo dizer que um crente não murmura. Eu não estou querendo dizer que um crente não reclama. Eu só quero dizer, irmãos, que um crente, ele sabe muito bem quem tem crido. E se ele murmura, ele busca arrependimento. Se ele maltrata a esposa, ele busca arrependimento. Se ele não está amando, ele, Deus, eu quero mais amor pelo meu próximo, porque eu estou muito aquém daquilo que o Senhor quer. Ele está nessa busca ardente e ele sabe aonde encontrar. Agora, a indiferença. Pessoa que tem indiferença com a igreja, indiferença com a palavra, indiferença com a oração, indiferença com tudo que é meio de graça. Que é isso, irmão? Aonde que está o Espírito Santo nisto? Me prova nas Escrituras. Porque agora tem uma tendência, né? Ah, pequena fé salva também, salva. Mas eu quero que você me diga, quais são as características de uma pequena fé? O que uma pequena fé se assemelha com Paulo? O que tem numa pequena fé que tem na de Paulo? Porque a fé de Paulo também começou de um tamanho. Fé é fé. O objeto é o mesmo, a qual cremos. Verso 4. Porque em certo lugar disse no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia.
Ele diz, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E aqui ele quer se referir a algo. E sempre que diz assim, está escrito, assim diz, o que eu disse aos irmãos? Que ele está fazendo uma citação. A citação que ele faz agora, quem descansou no sétimo dia, onde que está isso? Qual relato é esse? Gênesis. Olha como esse homem, inspirado por Deus, faz a aplicação do que ele quer transmitir com a palavra do Antigo Testamento. Aí os crentes, tem muitos hoje aí, né? Falam, não, o Antigo Testamento descarta tudo. Como? Como? Sendo que a aplicação deste homem no Novo Testamento e para nós é embasada em tudo que se passou no Antigo Testamento. Ele cita Gênesis 2. Por que ele faz isso? Ele quer definir a natureza do descanso. Ele agora nos lembra da criação, o relato de Moisés em Gênesis, dizendo que Deus descansou das suas obras. Aí você pensa, mas peraí, como assim? O que tem a ver a criação de Deus com o descanso? Que ele está querendo dizer, calma. Desse fato, ele infere que o genuíno descanso dos fiéis, o qual dura por toda a eternidade, consiste em descansarem como Deus fez. O relato é Gênesis 2:2. Tá aqui. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Tá? E um outro texto que eu trouxe, irmãos, para elucidar esse texto para os irmãos, João 9, verso 4. Perceba. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Quem enviou Cristo? Deus. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, o que o texto quer nos passar é que existe um período determinado. Assim como houve um período determinado para Deus criar todas as coisas, e um período para ele descansar, assim também é com os eleitos de Deus. Por que a criação? Porque ele assimila trabalho e obra. Ele assimila uma vida prática, porque Deus entrou em prática. Pela sua palavra, ele criou todas as coisas. E qual que é a tarefa do crente aqui neste mundo enquanto é dia? Como Cristo disse, enquanto é dia eu preciso trabalhar. E qual que é a sua tarefa? É pregar o reino. Qual que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Como que eu santifico o nome de Deus? Venha a nós o vosso reino. Tem a ideia de reino, evangelho, tem a ideia de você propagar o reino. Mas e a criação? O que é que traz a recriação no homem? O que transforma o indivíduo? A pregação do evangelho. Missão integral, teologia liberal, isso tudo é falácia. Eu vejo muitos pastores se enredando em teologia liberal, nessa tal da missão integral. O que é isso, para você que não sabe? Eles querem mudar a sociedade a partir dessas boas obras. As boas obras que são requeridas de nós, irmãos, é que creiamos no Filho de Deus. E quando eu creio, eu prego este evangelho. Então, assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nós, eleitos de Deus, enquanto caminharmos, temos que efetuar as obras de Deus. Então você percebe que ele está falando em um sentido prático da fé. O que a fé nos transforma? A fé nos coloca em movimento, meus irmãos. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. O termo descanso merece atenção, especialmente se pensarmos nas palavras de Jesus, quando os judeus, como eu li aqui em João 9, mas principalmente em João 5, que ele efetuou uma cura, ele restaurou um homem por completo em João capítulo 5, e os judeus o perseguiram, porque ele estava quebrando o sábado. Não, Cristo estava fazendo exatamente o que ele precisava fazer no sábado. E aqui nos traz um pensamento, você percebe que as Escrituras ressaltam o descanso do Senhor, que nos remete no descanso eterno. Qual que é o quarto mandamento, irmãos? O que se transformou em um mandamento da parte de Deus? Qual que é o quarto mandamento? Hã? O dia do Senhor.
É o dia em que pensamos nesse descanso. Não é para você jogar bola, não é para você ficar vendo o jogo do Corinthians. É um dia para você se dedicar ao Senhor, fazer obras de misericórdia, visitar o seu irmão, tomar um café com ele, vir para a igreja, estudar a palavra, fazer as provas da EBD. Tudo que é para o Senhor. Então veja, irmãos, que existe relação, e o que eu quero trazer para vocês é que existe um sentido espiritual, desde a criação, quando Deus descansou. Isso é utilizado como exemplo, para exemplificar o nosso descanso eterno. Mas e o 6? O quarto mandamento, ele não é só um versículo não, né? Ele tem mais versículos. Ele fala, trabalhe em 6. Tá? Preguiça, vadiagem, não encontra espaço na palavra de Deus, não. O evangelho da recriação, irmãos, é através dessa palavra que anunciamos. Verso 5 e último. E outra vez neste lugar, mais uma citação, tem 2 pontinhos aí? Tem 2 pontinhos sobre, mais uma citação. Não entrarão no meu repouso. Quantas vezes ele repetiu isso? Estão entendendo, irmãos? Temamos. Então agora nós precisamos fazer algo, porque ele sai de Gênesis, correto? Ele cita Gênesis e volta para o Salmo 95. Então existe uma força combinada nos argumentos das duas passagens. Uma do Salmo 95 e outra de Gênesis 2. Então o autor conclui que somente aquelas pessoas que creem entram no descanso de Deus. E crer reflete na sua vida grata. Porque na incredulidade, lá no Salmo 95, eles foram ingratos. Esse descanso com certeza se tornou uma realidade para o crente. Os incrédulos não têm acesso ao descanso que Deus provê. Agora você entende o que cantamos no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. A tia da minha esposa postou esses dias e é interessante. Você que não gosta de ir para a igreja, vai querer fazer o que no céu? Vai fazer o que lá? Lá não é o seu lugar, meu querido. Lá não é o seu lugar. Então perceba, amados, que crer, ter fé em Cristo, é sinônimo de entrar no descanso. E o que é esse descanso? Tudo aquilo que Cristo conquistou pelo seu sacrifício. Vida eterna, morada eterna, gozo completo, livre do pecado, corpo incorruptível, ressurreição. Tudo que está guardado em Cristo é feito, é atuado pela fé nele. Nós abraçamos Cristo pela fé e entramos no descanso. Ele prova isso a partir do fato de que muito tempo depois Deus, acerca de quem se diz que descansou, Gênesis 2, nega seu descanso àqueles que não creem. Hebreus mesmo diz que cremos que todas as coisas foram criadas pela fé. Pela fé que cremos que todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Pela fé. Então pela fé entramos no descanso. Daí dizer, resta entrarem alguns nele. Se o castigo dos incrédulos consiste em não entrar, como já ficou expresso, o caminho se encontra livre para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Que possamos crer, que possamos orar a Deus para que Ele espante essa incredulidade do nosso coração. E que possamos ser transformados, renovados pelo poder da sua palavra. Incline sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus agora, meu irmão. Peça que Ele mude a sua disposição, mude o seu coração, e que realmente pela fé em Cristo você entre nesse descanso. Oremos.